Olá, você é terapeuta ou você quer ser terapeuta? O movimento da ajuda é um movimento muito lindo, só que muitas vezes a gente quer ajudar e a gente não tem um norte de como se comunicar para fazer bem isso. Então, quando eu comecei a minha vida, trajetória nesse caminho da terapia, eu já tinha uma facilidade de conversar e de falar. Mas existe alguém aí do outro lado que precisa realmente que você saiba dizer aquilo que você precisa, para que você possa levar a ajuda de uma forma eficiente. Então, eu me chamo Shirley, sou psicóloga, sou terapeuta integrativa e venho para você aqui agora entender com você como ser uma terapeuta descolada, sabendo se mostrar para o vídeo, sabendo dizer aquilo que você realmente precisa para atingir alguém no seu caminho de ajuda. A ajuda é uma ferramenta maravilhosa como uma forma de se chegar no outro e promover melhorias da qualidade de vida. Você ajuda com uma palavra, você ajuda com o movimento do seu corpo, com um olhar, com um abraço, com uma direção. Você pode dar uma mentoria, você pode ser um terapeuta de consultório. Mas como você tem se comunicado? Eu entendo que você pode está no caminho maravilhoso para levar a ajuda. Muitas vezes você se sente tímida para falar, você se sente sem jeito para estar aqui na cama, principalmente porque o nosso caminho atual é aqui na internet. Quando eu comecei na internet, tinha uma coisa muito de arregalar os olhos, ou mesmo de ficar mais para frente, ou para ficar mais para trás. E quando montava-se um texto comprido, eu começava a ver falhas. Eu lembro de uma vez que a primeira pessoa que começou a me ajudar era uma cliente minha que gostava muito aqui da internet e disse: Shirley, vamos gravar. E quando ela fez uma edição, botou aqui tudo que eu tinha falado, por uma questão de não gostar de um exemplo que eu estava dando, eu apaguei e deletei. Então, feito é melhor que perfeito e você pode entrar num universo que eu vou te ajudar a partir de agora para que você seja desenrolada na câmera para levar a ajuda que você precisa. Bom, eu comecei a minha vida como terapeuta fazendo o curso de psicologia. Nem todo terapeuta integrativo precisa fazer psicologia, mas no meu caso eu fiz psicologia e comecei a trabalhar em consultório. Daí por diante, eu fui fazendo as terapias integrativas. Me tornei um especialista que trabalha diretamente hoje com constelação familiar, programação neurolinguística e Theta Healing. E aí chegou o universo da tecnologia direta, que é o nosso Instagram. Nesse momento, eu comecei a olhar, poxa, que legal, mas eu achava num perfeccionismo que eu não conseguiria dizer o que eu queria dizer. Era uma coisa muito travada, muito difícil. Daí eu fico imaginando, será que você tem dificuldade de falar? Será que você tem vergonha de falar em público? Será que você sabe expandir seu canal laríngeo, né? A expansão da voz? Será que você também sabe onde botar as mãos quando você está começando a conversar aqui no vídeo? Tudo isso são movimentos. Muitas vezes a gente cresceu escutando: menina, cala a boca, pare de falar, pare de dançar na nossa frente, chamar a nossa atenção. Às vezes até levava, que não levou, aquele beliscão para ficar quieta na frente das visitas. Quando você está caminhando nessa jornada, você depara com um montão de obstáculos. Comenta aqui, então, qual foi a sua grande dificuldade e o que é que te acompanha até hoje. Às vezes vem desde criança, às vezes é uma trava somente aqui para a gente. Você, quando está entre amigos, fala muito bem, mas quando você chega aqui para frente, você trava. E qual é, também comenta aqui, qual a tua terapia atualmente? O que você se dedicou a ajudar as pessoas? Eu vou adorar saber disso. A gente entra nessa comunicação aqui para que a gente possa expandir resultados. Tchau, gente!
Gente, você já imaginou o que é ser terapeuta? Ser terapeuta, ajudar alguém, não é nada fácil, né? Mas como é que você começa essa história assim? Ah, tem muita dor no meio do caminho. Você não conhece um terapeuta que não tenha tido suas dores. E aí, como é que começaram as suas? As minhas começaram numa infância maravilhosa, mas numa adolescência nem tão maravilhosa assim. Quando você começa a se opor a muita coisa, e aí você vai crescendo, crescendo, e vai fazendo o ensino médio. Quando você chega no ensino médio, aí eu vou lhe contar, né? Fica aqui, eu vou lhe contar exatamente como foi que eu fiz esse caminho para me tornar uma terapeuta descolada. Então, os anos lá atrás eram anos de que você estava naquela, né? Até hoje, vestibular é um sonho para que você entre numa faculdade. Termino meu ensino médio e aí tem que fazer aquela velha escolha maravilhosa que hoje está no saúde, exatas, humanas. E agora? Vou fazer o quê? Mas aí, caminhos de dores, né? Uma vida toda de muito bate-boca com a minha mãe, medição de força, Freud explica. E eu fui fazendo um funil de escolhas. Eu não queria a área de exatas, porque a área de exatas era uma área realmente para cálculo e eu não tinha muita facilidade. Anos remotos que não voltam mais, mas que muita gente ainda passa a escolha do que eu vou trabalhar. Só que a gente chega nesse universo querendo muito resolver as próprias broncas, esse universo das terapias. Vamos lá, psicologia, né? Medicina voltada para psiquiatria, tudo que se remete a cuidar do seu interior. E eu não fazia terapia ainda. Passei da primeira vez, não sofri com uma grande quantidade de você que pode estar me assistindo, que para chegar a trabalhar no que você trabalha como terapeuta, você levou muito tempo, às vezes fez muitas faculdades e deixou pelo caminho, né? Então, quando eu entrei no curso, era aquela frequência de saber sobre os saberes da psique. Só que aí você começa a deparar com algumas teorias e aí você começa a se identificar. Eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo. Isso começa a afastar você muitas vezes de você mesmo, inclusive, porque você vai desenvolvendo um montão de mecanismos de defesa para que ninguém perceba que você é tudo aquilo e mais alguma coisa, né? É uma neurose aqui, é um ponto de psicose ali, e a sua família, e o genético, e aí vai. Caminhando mais para frente, eu resolvi que eu realmente ficaria no curso depois do 5º período. Porque, minha gente, a dificuldade que a gente tem de enfrentar aquilo que é desconfortável dá uma vontade, às vezes, de largar pelo caminho, né? Então, quem não deixou seu curso pelo caminho? Mas aí, depois do 5º período, a sobrevivência. Respirando fundo, eu fui seguindo, meio tateando do que é que eu ia realmente fazer como profissional. Quando cheguei lá, mais do meio do curso, o curso era 5 anos e meio, e aí eu vou numa estrada de qual é a linha de trabalho que eu vou abraçar. Cheguei em Gestalt terapia. Gestalt terapia era uma novidade terapêutica, assim como hoje tantas das nossas terapias integrativas. Eu comecei a perceber que eu não queria ser analítica, né? Psicanalítica. Então, muita gente que vai me ver agora vai dizer, eu sou psicanalista. Eu sou porque fiz lá na faculdade de psicologia, ou eu sou porque eu fiz curso fora e encarei aí ser psicanalista também. Muitas das minhas colegas também foram para o ramo da organização. Organizacional era uma saída naquela época, por quê? Porque você ia ajudar a contratar, a demitir, a treinar pessoas dentro das empresas. Eu não me via dentro de empresa, eu me via dentro de consultório. E aí, você conseguia se ver em algum lugar? A gente nem sempre consegue se ver.
A gente não consegue fazer aquele quadro mental e dizer, eita, eu já me vejo fazendo isso. Mas muitas de nós também se vê ali no consultório, sentadinha, esperando seu cliente chegar, né? Analítico ou não, você pode ter um divã na sala. E aí eu fui fazer terapia também. Uma das primeiras pessoas a me inspirar como terapeuta foi a minha psicóloga primeira, né? Ela tinha abordagem analítica, mas já fazia umas anotações, já usava poltronas, ela não usava divã. E nós fomos caminhando nesse passo a passo de uma vez por semana. Dali eu comecei a ter as resoluções das crises no relacionamento amoroso, eu comecei a namorar muito cedo, não sei se você também passou por essa história. E aí, aquela velha bronca pai e mãe, onde no meu caso era muito confronto com a minha mãe. Me dava relativamente bem com o pai, mas não aceitava a autoridade no modelo clássico. Eu não tinha o que a gente depois vai chamar nas constelações familiares sistêmicas de boa consciência. Eu quebrava a boa consciência e o tempo todo tinha uma coisa meio de ovelhinha negra da família. Porque era assim, se era para ir muito arrumado, eu gostava de ter um toque realmente de bagunça. Se era para não dizer, não falar muito alto, eu falava alto. Ah, se era para... A regra era, não coma 2 pedaços de bolo. Eu comia desde pequena 3. Então, assim, eu fui uma criança, de certa forma, boazinha, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uns nuances de sair desse script já formalizado. Não sei se você passou por isso, né? Que você pode também já comentar aqui à medida que a gente vai se conhecendo. Então, eu, como psicóloga, tinha aquele rótulo da doutora, porque as pessoas têm esse hábito de lhe chamar de doutora mesmo quando você não faz doutorado. Então, a gente vai seguindo e se acostuma no primeiro rótulo da vida profissional. Você já traz atrás o rótulo de filha, o rótulo muitas vezes de irmã, se você não for filha única. Você traz que outros rótulos? De prima, de sobrinha, né? Você traz o rótulo de a primogênita, a caçula, a do meio, aquela que estuda, aquela que é inteligente, aquela que é bagunceira. E mais tarde também com a programação neurolinguística, que eu fui fazer formação em diante, eu fui vendo que isso eram rótulos que não me definiam, né? A gente sabe que tem isso, né? Não lhe define. O que é que não lhe define? Tudo aquilo que é mutável, tudo aquilo que gera transformação. Você só pode dizer que é algo fixo aquilo que não é mutável. Por exemplo, não é mutável você ter nascido do seu pai e da sua mãe. Mesmo que você não seja uma pessoa que identifica pai e mãe, eles deixaram você no orfanato, lhe doaram para alguém, você é filho até de uma mãe de doador e de um pai doador de espermatozoide, né? Mas isso não se muda. Hoje, com toda uma mudança também nessa questão do gênero, até mesmo de gênero você pode mudar, né? Nasceu Paulo e quer ser Maria, nasceu Luísa e quer ser João. Então, você pode dizer que quase tudo passou a ser relativo. Nesse caminho da relatividade, esses rótulos me deixavam muito inquieta. Comecei a namorar muito cedo, eu tinha 13 para 14 anos. E na minha época tinha essa coisa muito de... Você tinha longevidade dos relacionamentos, porque aquilo provavelmente lhe levaria a um noivado, depois um casamento. Mudei o script também. Quando eu estava lá com os meus 5 anos e meio de relacionamento, eu resolvi que não era aquilo que eu queria. Eu não queria uma aliança no dedo, depois no outro, subir no altar e me casar. E aquilo foi uma revolução também para mim. A minha geração, na questão de não poder usar uma pílula com consciência de você ser levada a um ginecologista com a sua mãe, ou simplesmente ir sozinha, que você pudesse ver isso com naturalidade. Muitas coisas que levam a gente a ser terapeuta é a gente procurar ser natural naquilo que é óbvio.
Se eu estou amando alguém e vou começar a vida sexual, eu vou precisar ter todo um cuidado aí para que não tenha uma gravidez precoce. Mas muitas de nós tiveram gravidezes precoces e não houve o que fazer. 15, 16, 17, dependia como você começava a sua vida